Eu começo dizendo da alegria, felicidade muito grande estar aqui nesse lugar tão gostoso, que a gente é tão bem recepcionado, nessa Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, e com esse público tão bonito, né? E gostei de ver os homens também aqui presentes, então parabéns aqui para os homens que estão junto com a gente, né, nessa nossa batalha aqui. Doutora Helena, agradeço de coração essa possibilidade de estar aqui para falar desses 10 anos da Lei Maria da Penha. A gente começa, né, eu vou fazer uma apresentação aqui dos slides. Quem tiver interesse nesses slides, por favor, a gente depois pode ver como chegar até o pessoal, mas fica sempre à disposição de vocês. O que era a proposta de trabalhar nessa perspectiva em que nós estamos, então, comemorando o mês do advogado e da advogada, e também estamos comemorando os 10 anos da Lei Maria da Penha. Essa lei que, quando chega ao mundo jurídico, ela chega com muita resistência. É uma lei que, só para a gente ter uma ideia, tantas eram as declarações de inconstitucionalidade, a gente está aqui na terrinha, Sete Lagoas, que inclusive também, né, aqui próximo, que também nós tivemos um juiz que declarou inúmeras vezes a Lei Maria da Penha inconstitucional, isso rodou o Brasil inteiro, a sentença e tal. E nós tivemos, então, uma resistência, na verdade, muito grande da Lei Maria da Penha, a ponto, só de um tema, para a gente só fazer um esquenta, e daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso, mas ao ponto de nós termos, então, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva entra com uma ação declaratória de constitucionalidade da Lei Maria da Penha. Isso vai acontecer em 2007, quando ele entra com a ação. E aí, em 2012, exatamente no dia 9 de fevereiro de 2012, nós temos uma declaração do nosso Supremo Tribunal Federal dizendo: doa a quem doer, a Lei Maria da Penha é constitucional. E aí, com a participação de ministros fantásticos, falando e dando a sua versão, dando o seu testemunho a respeito da importância da Lei Maria da Penha. E por que eu falei isso logo de plano e já como uma forma de esquenta? Para a gente conseguir compreender, primeiro, as resistências da lei, e a gente vai ter que falar por que houve tanta resistência da lei. Segundo, para dizer que, não obstante a nossa lei ter nascido lá em 2006, e aí nós temos, então, o nascimento da lei, a certidão de batismo mesmo da lei vai se dar em 2012, o que significa que faz muito pouco tempo. Então, a gente começa a entender um pouquinho a respeito da nossa lei. Para falar um pouquinho mais da nossa lei, ela é considerada uma das 3 mais avançadas do mundo. Olha que coisa fantástica. Não obstante isso, nós sabemos que os números de violência contra a mulher diminuíram muito pouco nesses 10 anos. E a gente precisa compreender por que uma lei tão boa, considerada uma das 3 mais avançadas do mundo, não consegue diminuir o número de violência no Brasil. Aí eu trabalho um outro dado importante também, que talvez a gente consiga compreender o porquê que a nossa lei não consegue resolver o problema da violência. O Brasil foi o 18º país da América Latina, 18º país da América Latina a ter uma lei de proteção integral. Com esse dado que eu estou dando aqui agora, o 18º país da América Latina a ter uma lei de proteção integral, a gente começa a entender a resistência e a dificuldade, e nós conseguimos compreender o que é a nossa sociedade. E aí o dado importante é o seguinte: vamos lembrar que a nossa lei se chama, né, Lei Maria da Penha, em homenagem exatamente a Maria da Penha Maia Fernandes, que foi até o Tribunal Internacional e aí conseguiu uma condenação do Brasil. O Brasil foi condenado, entre tantas coisas, dentre as quais uma indenização que ela já recebeu, o Brasil foi condenado a elaborar uma lei. Isso se dá em 2002, quando o Brasil é condenado em 2002, e vejam, não obstante a condenação, mesmo assim, só em 2006 nós temos uma lei de proteção à mulher, integral à mulher. E mesmo assim, demorou então 4 anos, e a discussão que se faz é exatamente essa. Será que, se o Brasil não tivesse sido condenado em 2002 a ter uma lei de proteção integral, será que nós teríamos hoje a Lei Maria da Penha? Tudo isso para introduzir exatamente essa discussão. A discussão é: nós temos que ter uma lei, sim, avançada, com certeza, mas nós temos que ter uma sociedade preparada para essa lei. E esse é o descompasso que a gente vai começar a trabalhar e começar a falar aqui. Então, o que a gente trabalharia com 2 temas centrais dessa nossa conversa? O tema central de número 1
não mais falar da violência da Lei Maria da Penha numa perspectiva única de falar da violência contra a mulher, porque a Lei Maria da Penha faz muito mais do que isso. Ela trabalha a mulher, ela trabalha com relação aos filhos e ela trabalha com relação ao agressor e trabalha também com relação às testemunhas do crime. Então, vejam quanta coisa que nós trabalhamos na Lei Maria da Penha e, normalmente, a gente tem essa visão muito estreita da lei, como se a lei fosse proteger somente as mulheres. Não, tem muito mais situações que a gente vai ver. E, uma segunda perspectiva, uma linha de condução da nossa fala, exatamente trabalhar o que nós aprendemos nesses 10 anos da Lei Maria da Penha. O que temos de saldo? O que nós aprendemos nesses 10 anos? E a gente começa falando exatamente isso. Nesses 10 anos, nós conseguimos uma coisa fantástica, maravilhosa, e só por isso já teria valido a elaboração da lei. Nós começamos a discutir, a conhecer a realidade em relação à violência contra a mulher. Só para a gente ter uma ideia sobre isso, dados de violência contra a mulher no mundo começam a aparecer só lá na década de 70, as primeiras pesquisas sobre violência contra a mulher no mundo. Aí, claro, estamos falando da Suécia, da Suíça, né, daqueles países lá de primeiro mundo. No Brasil, quando que a gente vai ter uma primeira pesquisa para identificar a ideia de como que é a violência no Brasil? Quando que a gente vai ter a primeira pesquisa já mais robusta? Só na década de 90. Até então, a gente não sabia exatamente como é que era a situação da violência contra a mulher no Brasil. Quer dizer, isso é um dado que mostra que essa preocupação não estava presente na sociedade, não estava presente nas políticas públicas. E aí, talvez, isso informe para nós um outro dado que eu já vou também falando aqui no nosso esquenta, que significa o seguinte: o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres numa lista de 83 países. Então, vejam, 5º país que mais mata. E quando a gente está falando de matar, nós estamos falando de homicídio. E lembrando aqui que o homicídio é aqueles crimes que têm uma pequena taxa de subnotificação. Lembrando que a subnotificação é aquela diferença entre a quantidade de crimes que acontecem de fato e os que chegam até o conhecimento das autoridades, normalmente começando pelos delegados, né? Então, é muito pequeno. Vamos lembrar o seguinte: se alguém é morta e não se encontra sequer o cadáver dessa pessoa, alguém pode ser responsabilizado por esse homicídio ou não? Pode. Vamos lembrar do caso Bruno, né, da Elisa Samúdio. Então, vejam, mesmo não encontrando o cadáver, eu posso ter alguém responsabilizado por esse crime. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que é um dado muito real. Então, se a gente fosse falar, como a gente pode falar de lesão corporal, nós não conseguimos saber exatamente a quantidade de lesão corporal que a gente tem no Brasil. Se a gente fosse falar de ameaça, não conseguimos saber exatamente. Mas quando a gente fala de homicídio, a diferença pode ter um ou outro caso que não foi para a estatística? Pode, mas é um percentual muito pequeno. Ou seja, nós estamos lidando com uma realidade muito efetiva. Bom, e aí nós temos, então, todas essas pesquisas. Talvez nós não tenhamos tanta pesquisa sobre violência contra a mulher como a gente tem em relação a outros temas. Violência contra a criança, violência contra idosos. Os temas, as pesquisas de violência contra a mulher são muito abrangentes. Nós temos pesquisas já que estão históricas, desde muitos anos sendo pesquisadas, ano após ano, e nós temos realmente muita pesquisadora, né, muita gente escrevendo sobre isso, e isso é muito bom, porque a gente vai conhecer. Nós temos também a CPMI de violência contra a mulher, que também trouxe informações de cada estado, de cada região, de cada comarca, e a gente conseguiu fazer um raio-x para a gente entender, afinal de contas, qual é o problema de políticas públicas em relação à mulher no Brasil. Então, só isso já valeu muito. Agora, o que nós vamos ter que compreender nessa perspectiva toda? Começamos a conhecer a realidade, como eu falei para vocês. O Brasil é o 5º país que mais mata mulheres. As mulheres são mortas pelos maridos, noivos, namorados ou ex, então nós temos essa informação. Essa informação é dramática. Os números vão nos mostrar que de cada 10 mulheres que são mortas, 7 são mortas pelas mãos daqueles com quem elas mantêm um vínculo afetivo. Quer dizer, vamos entender, então, o que nós estamos lidando, com que tipo de violência que nós estamos lidando, né? Então, de cada 10, 7 são mortas por quem tem uma relação afetiva. A mulher jovem é quem mais sofre violência hoje no Brasil.
Isso dá uma indicação para nós também que nós temos muito conflito com relação à juventude. E talvez esse conflito se dá exatamente por uma mudança de geração. Se a nossa geração era uma geração que admitia determinadas circunstâncias, determinadas situações, e aí eu tiro, né, pelas minhas sobrinhas, elas já não admitem mais a desigualdade. Então, já vão para o confronto. Num primeiro momento, isso é ruim, esse confronto. Mas, num segundo momento, a partir do momento que aconteça uma acomodação, talvez isso seja positivo, né? Então, nós temos esse dado aqui para a gente falar. Outro dado também que a gente tem, dramático. Uma demonstração, uma pesquisa feita no ano passado, pelo Data Senado, vai dizer que os filhos presenciam a violência contra a mãe ou são vítimas junto com a mãe. Então, quando a gente fala, vou voltar, a questão da violência contra a mulher, nós estamos falando, sim, do contexto da mulher, sem desconsiderar de forma alguma esse contexto, mas nós estamos falando de muito mais do que isso. Nós estamos falando de filhos que também presenciam isso e as consequências que eu vou falar depois, do que significa você presenciar, só presenciar, não estou nem falando de ele ser vítima, né? Só de presenciar essa violência. Bom, aí uma conclusão dramática também, surreal. A casa não é o lugar seguro da mulher brasileira. Todos os tipos de violência que a gente possa imaginar que aconteça com mulheres, o percentual altíssimo, configurado em 80%, acontece dentro de casa. Então, nós mulheres estamos mais seguras na rua, olha o absurdo que eu vou dizer agora, né? Nós estamos mais seguras na rua do que dentro de casa. Se a gente falar dos crimes sexuais, é um absurdo isso também. Cerca de 90% dos crimes sexuais vão acontecer exatamente dentro de casa, né? E quem é o autor? Pessoas conhecidas da vítima. Quando a gente fala de crimes sexuais contra crianças, puxa vida, é impressionante a quantidade que acontece dentro de casa. Então, a casa não é o lugar seguro da mulher brasileira. O que significa, quando a gente se depara com esses dados, eu poderia, claro, trazer muitos outros dados aqui, mas o que a gente percebe com isso? A gente percebe que a situação está feia, né? Está bem dramática, a gente sabe que a gente tem que fazer alguma coisa, e não é uma coisinha, não. Tem que ser alguma coisa muito robusta, tem que ser alguma coisa muito enfática para que a gente possa sair dessa condição. A Lei Maria da Penha veio para isso, e aí a gente tem que entender a lei. A lei, ela é uma lei que se chama de ação afirmativa. Tecnicamente, para falar mais corretamente, é uma questão técnica aqui, só para a gente aprofundar um pouquinho mais. Ela é uma medida especial de caráter temporário. Então, vamos lá. Medida especial de caráter temporário. O que significa dizer que ela não veio para ficar. Ela é de caráter temporário. Um dia, nós vamos nos despedir da Lei Maria da Penha. Nós vamos chegar para a Lei Maria da Penha, agradecer pelo tudo que ela fez, e nós vamos poder nos despedir dela. Então, o que é a diferença de uma ação afirmativa? A ação afirmativa veio para ficar. Por exemplo, se passar, como está encaminhado agora, passou no Congresso Nacional, passou no Congresso, a possibilidade de suspensão de prazo para as advogadas que tenham tido, né, neném recém-nascido, então, no caso de 30 dias, e para os homens de 8 dias, se isso passar, isso é uma ação afirmativa. Por quê? Veio para ficar. Podemos mudar o prazo, aumentar, diminuir, fazer o que quer. Mas veio para ficar enquanto as mulheres derem à luz. Se um dia a tecnologia avançar e etc. e tal, e pudesse decidir num casal quem é que vai ter o filho, se é o homem, se é a mulher, aí a gente até vai mudar a situação. Mas, então, a ação afirmativa vem para ficar. Medidas especiais de caráter temporário vêm para cumprir uma finalidade. A questão toda que a gente já coloca de plano é exatamente discutir isso. Quanto tempo, doutora Laudelina, nós vamos precisar da Lei Maria da Penha ainda? Muitos? Quantos anos? Vamos pensar aqui na experiência da doutora Laudelina, se as coisas continuarem assim. 10 anos? Mais? 20 anos? Quem dá mais? Fazer um leilão. Doutor, 50? No mínimo 50. Olha que eu vou dar um dado aqui para vocês que é mais pessimista ainda. A igualdade, se as coisas continuarem assim, nesse passo de tartaruga que nós estamos tendo aqui no Brasil, para conseguir a igualdade de fato, porque de direito as mulheres já conseguiram. A igualdade de fato, pesquisa da ONU recente, falando do Brasil, nós vamos levar não é 2 anos, não é
2 séculos, não é 2 décadas, são 2 séculos. 2 séculos, 200 anos para a gente conseguir a igualdade real, né? Porque a gente vai pensar algumas coisas e a gente pensa assim, não, mas a mulher já tem a igualdade em relação ao homem. Formalmente, sim. E a gente pode bater no peito, nos orgulharmos que realmente nós não temos nenhuma lei que trate de privilegiar mais os homens em detrimento das mulheres. O que tinha já foi indo pelo caminho, né? Foram revogadas e até que a gente chegou à revogação total. O que a gente tem hoje são leis que, entre aspas, privilegiam as mulheres. Mas daí, de novo, vamos pensar, são leis de ação afirmativa. Vieram exatamente por um contexto específico. Por exemplo, enquanto for a mulher que engravida, é claro que nós vamos ter que ter toda uma lei especial em relação à maternidade. E aí eu digo mais, a questão da maternidade, como hoje nós vamos encontrar no Brasil, é muito mais uma preocupação com a primeira infância, e a gente tentou uma lei que entrou em vigor agora recentemente, preocupado com a primeira infância, preocupado também, por exemplo, com a mulher presa preventivamente, e se essa mulher tem filhos com menos de tal idade, essa mulher então pode ter prisão domiciliar. Então tem toda uma preocupação, que é uma preocupação muito mais com os filhos do que efetivamente com a mulher. Então a gente tem que fazer essa distinção e conseguir fazer essa calibragem. Mas o fato é que temos muito para avançar aí, o fato é que estamos numa lentidão muito grande, mas o que nos traz um acalento é que a gente vai encontrar exatamente plateias, como nós estamos aqui, né? Pessoas aguerridas, pessoas que estão envolvidas na causa, e aí falo de homens e falo de mulheres, falo de pessoas de todas as idades, de todos os credos, e isso, então, se a gente conseguir efetivamente prosseguir nessa caminhada e avançar, acelerar esse processo, a gente vai chegar no nível efetivamente de igualdade. Talvez eu quero estar viva, gente. Eu não sei vocês, mas eu queria estar viva para dar tchau para a Lei Maria da Penha, né? Eu queria, foi o meu pedido, não. Eu queria poder dizer tchau, Lei Maria da Penha. Foi muito bom enquanto você existiu. Mas prosseguindo, o que nós temos aqui então? Para a gente mudar a realidade, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que conhecer. E depois, uma coisa muito importante, que é exatamente compartilhar o conhecimento. E aí vem o Brecht, que vai dizer exatamente isso. Apenas quando somos instruídos pela realidade é que podemos mudá-la. E esse compartilhamento de informações, né, isso tudo que a gente vai aprender com a doutora Andréia, isso tudo que a gente já aprendeu aqui nessa conversa que a gente teve, hoje eu passei a tarde inteira com maravilhosas mulheres, aprendendo muita coisa, isso vai fazer a diferença. Porque se a gente não perceber aqueles dados todos que a gente falou anteriormente, não entender o que é essa história de violência contra a mulher, a gente vai continuar fazendo o que a gente estava fazendo e daqui a 200 anos, então, a gente vai ter uma mudança. Né? Não, mas não me parece que a gente possa esperar tudo isso, estejamos conformados em esperar tudo isso. E aí vem o compartilhamento de conhecimento. Então, algumas coisas importantes, principalmente nós que lidamos com a parte jurídica, que a gente precisa entender, sob pena de, se nós não compreendermos, nós fazermos um desserviço muito grande para essa mulher vítima de violência. Então, a primeira coisa, vocês sabem que a mulher brasileira leva de 9 a 10 anos para romper o ciclo da violência? Vocês tinham essa informação? E depois, o que faz com que ela fique 9, 10 anos? Atualmente também, doutora. Exatamente. E o que faz com que ela fique 9, 10 anos nessa situação? Outra coisa que é importante a gente compreender. O que levou a Lei Maria da Penha a ser considerada inconstitucional por uma série de decisões judiciais logo que ela entra em vigor? E vou dizer mais, nós estamos no ano de 2016. O Supremo Tribunal Federal, nós temos uma ADC número 19, uma DI número 4424, que determinou, então, uma série de questões sobre a Lei Maria da Penha, definiu uma série de questões, por exemplo, não cabe representação na lesão corporal leve. Está lá a decisão do Supremo, interpretou a Lei Maria da Penha. Vocês acreditam que ainda em 2016, volta e meia, o Supremo alguém entra com uma reclamação, porque tem um tribunal de justiça ou tem um juiz que não está cumprindo essa ADC ou essa ADI. Então, ainda nós vamos encontrar resistência. E a gente precisa entender o que está fazendo com que cause essa resistência para a gente conseguir quebrar essa resistência e, finalmente, dizer a Lei Maria da Penha agora está cumprindo o seu papel, porque ela está sendo efetivada, porque é o que não acontece hoje com a lei. Bom, aí vem
Vamos tentar entender isso aqui. No que a igualdade de fato de direitos entre homens e mulheres contribui para a diminuição da violência contra a mulher? Será que tem alguma coisa a ver, alguma relação, a desigualdade de gênero e a questão da violência? Isso é muito interessante, porque quando a gente olha qualquer quadro em qualquer país e a gente tem o índice de igualdade de gênero, melhor, o índice de desigualdade de gênero, e a gente encontra o Brasil lá numa posição muito, muito lá embaixo, né? Ele é muito desigual, extremamente desigual, o Brasil, e a gente analisa a questão da violência, é impressionante como parece matemática. Quanto mais desigualdade no país, mais violência tem naquele país. Quando a gente analisa aqui no Brasil, depois eu vou trazer os dados aqui do Brasil, quando a gente analisa no Brasil, é a mesma coisa. Quanto mais desigualdade de gênero, mais violência você vai encontrar também. Então, é muito importante a gente compreender isso e entender que exatamente a desigualdade de gênero que vai trazer a própria violência. Bom, mas a gente prossegue. Entendendo a nossa Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, um outro dado que eu queria trazer para vocês, 98% da população brasileira conhece a Lei Maria da Penha, ainda que de ouvir falar. Isso é muito legal. É a lei mais conhecida da população brasileira. Porém, muita gente acha coisas totalmente equivocadas sobre a Lei Maria da Penha. Agora, nesses 10 anos, eu estou fazendo um levantamento de artigos, de matérias de jornais e tal, para ver o que as pessoas estão falando da Lei Maria da Penha. E é uma quantidade muito grande de equívocos que se fala da lei. Por exemplo, dizer que a lei pune mais gravemente o autor da agressão, né, o homem que agride a mulher, é uma informação equivocada. Porque a Lei Maria da Penha trouxe um aumento de punição lá, no parágrafo 9º do artigo 129 do Código Penal, para todos os casos de violência doméstica, independentemente de quem seja a vítima e quem seja o autor. Não interessa o sexo do autor ou da vítima. Então, vejam, ela trouxe um aumento de pena, trouxe para todo o contexto doméstico. E a notícia que sai por aí é que a Lei Maria da Penha aumentou, pune mais gravemente. Não, não pune mais gravemente. E aí vem o contexto da Lei Maria da Penha, só para a gente repassar aqui. A Lei Maria da Penha, primeiro, você tem que ter, efetivamente, uma violência de gênero. E aí é o tema mais complicado da lei, é um dos temas extremamente complicados, a gente identificar o que é violência de gênero. A própria sociologia, um termo da sociologia, dentro da sociologia há divergências em relação a isso. Quem acompanhou recentemente uma audiência pública lá no Congresso Nacional para discutir essa questão de gênero, percebeu que a coisa realmente está muito confusa, extremamente confusa, e, na verdade, é uma questão muito simples, né? Muito simples, mas é uma dificuldade muito grande. Quem acompanhou os planos nacional de educação, planos estaduais de educação, planos municipais de educação, viu também o quanto que essa coisa de gênero trouxe um desconforto muito grande para muita gente. E a questão, quando a gente fala de gênero, violência de gênero, na Lei Maria da Penha, é uma coisa muito simples. É exatamente você pensar que você tem um sexo, todo mundo sabe, feminino, masculino. Então, o que é o sexo? É uma questão biológica. Nasceu com o aparelho reprodutor feminino, é mulher. Nasceu com o aparelho reprodutor masculino, é homem. Isso é uma coisa. Agora, quando a gente fala de gênero, nós estamos falando de uma categoria da sociologia. Exatamente. É o que a sociedade diz que as mulheres têm que fazer, o que a sociedade diz que os homens têm que fazer. E aí tem uma outra coisa, doutora, que é a identidade de gênero, que é exatamente agora, independentemente do meu sexo, se eu sou homem, sou mulher, como que eu me sinto. Eu tenho uma identidade, eu me sinto homem ou eu me sinto mulher, independentemente do meu sexo biológico. Então, são coisas que cada um tem o seu lugarzinho, né? Cada um tem a sua formataçãozinha, cada um tem o seu quadradinho e não se misturam. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande. E orientação sexual, aí vamos acrescentar mais uma, orientação sexual. Orientação sexual é o seguinte, independentemente do meu sexo, a orientação sexual significa uma coisa muito simples. Eu tenho desejo sexual por pessoas do sexo oposto ou eu tenho desejo sexual por pessoas do mesmo sexo. Pronto, só isso. Veja como é fácil, né? Tudo muito fácil. Mas a bagunça que se faz e a discussão, não, mas porque agora, então, vai ter... As meninas vão usar o banheiro dos meninos, os meninos vão usar o banheiro das meninas, que não tem nada a ver essa discussão, não é isso. E essa discussão vem exatamente aqui na Lei Maria da Penha para falar dessa questão de papéis sociais. Essa é a discussão. Hoje não, desde 1988, quando, finalmente, a nossa Constituição Federal desenhou que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Só fazer um parênteses aqui. Quando eu defendi a minha dissertação lá na Universidade Federal de Santa Catarina,
em 1994. E aí, o que eu defendi? Eu defendi que as constituições, mesmo antes da Constituição de 88, já previam a igualdade de homens e mulheres. Só que era escrito de outra forma. Quando diz não pode haver discriminação em razão do sexo, pronto, já está dizendo tudo. Não precisava dizer homens e mulheres são iguais. Você está dizendo a mesma coisa. Então, eu estava defendendo exatamente isso, que já desde antes já tinha igualdade de gênero no Brasil, só que a gente não interpretava dessa forma. Então, havia uma resistência na interpretação. Não que a Constituição não dissesse isso desde antes. Bom, fechando parênteses. Tudo bem, desde 1988, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. O nosso Código Civil começou a mudar, certo? Começou a mudar. A situação formal, jurídica, começou a mudar. Mas a nossa sociedade ainda está um pouquinho devagar nessa mudança. E essa mudança não é fácil de acontecer. Se a gente pensar nos papéis das mulheres e pensar que desde a década de 70 as mulheres já começaram a desempenhar outros papéis, já começaram a pensar na sua subjetividade a partir de outros entornos, que não mais aquele só voltado para as questões domésticas, voltado para a questão da família. Então, as mulheres já começaram a trabalhar nesse sentido. Porém, o que vai acontecer na subjetividade masculina? E aqui, vou fazer outro parênteses, ninguém está falando mal dos homens. Se fosse o inverso, teria acontecido a mesma coisa. O que vai acontecer? A questão é que reorganizou as questões de poder. Se as mulheres estivessem perdendo o poder, claro que a gente também, talvez, com certeza, também teríamos reagido. Só que houve uma nova acomodação na família. Como é que acontecia até antes da Constituição? O homem era o chefe da família. Certo? Da família conjugal. Agora é compartilhada. E como que a gente compartilha isso? E aí vem toda uma questão de subjetividade masculina e toda uma outra identidade masculina, um outro papel dos homens na sociedade. E hoje, exatamente o meu objeto de estudo hoje, é a cabeça dos homens, né? Então hoje eu estou estudando, depois eu vou dar até uma dica aqui de um livro que se chama Homens no Divã, porque é exatamente isso que vai acontecer. Então, nós temos, ainda hoje, se cobra dos homens comportamentos, né, que eles têm que ser corajosos, que ele não pode chorar, que ele tem que ser o provedor e tal, mas e agora? E a mulher é o quê? E o que o homem é? E nós estamos vivendo exatamente um momento de novas acomodações. E essas novas acomodações exigem o quê? Exigem muito diálogo. E aqui eu vou contar uma historinha bem rapidinho, só para a gente entender isso. A mulher do sujeito, olha a historinha. A mulher do sujeito chega para o sujeito e diz o seguinte: eu vou passar esse final de semana na casa da mãe. A mãe dela morava em outra cidade. E aí ele ficou pensando assim: caramba, se eu digo para minha mulher, que bom que você vai passar o final de semana com a sua mãe, ela é capaz de dizer, então você não dá bola, porque você não gosta de mim, porque você não está preocupado que eu não fique aqui. Se ele diz que não, você não deve ir, eu quero que você fique aqui, porque eu vou ficar com saudade, não sei o quê, aí ele pensa, ela vai dizer que eu sou um controlador, que eu controlo, que eu não deixo ela fazer o que ela quer e tal, e ele ficou naquele dilema, caramba, o que eu faço? Digo que eu gostei, digo que eu não gostei, o que eu faço? E aí vem para vocês, que solução que deveria ser dada para essa questão? O que ele deveria dizer? Que gostou, que não gostou, ou teria uma outra solução para ele? Diálogo. Mas é a questão do diálogo, né? Porque, veja, como é difícil você se abrir e dizer, olha, eu estou com essa minha aflição, né? Porque eu não sei o que você pode achar, o que você pode não achar e tal. E o que falta hoje, está faltando muito exatamente nos pares, né? Nos casamentos, nos relacionamentos, é um pouquinho mais de diálogo aí nessa situação. Mas, enfim, o que nós temos que entender? Essa violência da Lei Maria da Penha é uma violência específica, a gente não pode confundir com outros tipos de violência. O que eu queria delimitar aqui junto com vocês? Percebam o seguinte, toda violência que é dirigida em relação ao homem, a mulher também pode ser vítima. Toda violência que o homem pode ser vítima, a mulher também pode ser vítima. Agora, olhem como, ao contrário, isso não acontece. Há muita violência que a mulher é vítima e o homem não será vítima, ou se será vítima é no 0,0 alguma coisa. Né? Então, essa violência, que não é dirigida ao homem, mas é dirigida à mulher, é que é a violência trazida na Lei Maria da Penha. É dessa violência que ela está falando. E aí eu vou trazer algumas manchetes aqui, só para a gente imaginar a seguinte situação. Justiça indicia ao homem que manteve jovem refém por 10 anos. Alguém viu uma notícia de uma mulher que deixou um homem refém por 10 anos? Alguém conhece? Não vale falar o casamento, tá, gente? Casamento não vale, tá? Fica fora aqui.
Então, percebo, você não encontra. Pode ser que tenha lá na década de 30 uma mulher, né, não sei o quê, teve uma viúva negra, né, todo mundo conhece a história da viúva negra, que ela assassinava então seus maridos e tal. Mas percebam, é uma coisa excepcional. E aí a gente prossegue aqui nas manchetes. Presidente altera a lei, nós estamos lá no Afeganistão, para permitir testemunho em violência doméstica. No Afeganistão é assim, se tem um testemunho homem e um testemunho mulher, vale o do homem. Tem que ter 2 mulheres para derrubar um de um homem. Alguém conhece alguma legislação em algum lugar do mundo que é ao contrário, ou seja, precisa 2 homens para derrubar um testemunho de uma mulher? Não tem, né? E a gente prossegue. No Paraná, policial algema e mata a namorada no meio da rua. Falando lá das nossas policiais, alguma colega de vocês já algemou um namorado no meio da rua e matou um namorado no meio da rua? Então, volto a dizer exatamente isso. E vejam, ninguém aqui está querendo falar mal dos homens. Existe uma cultura que vai exigir dos homens determinados comportamentos, e hoje a dificuldade dos homens está exatamente nisso. Às vezes o homem não sabe se ele está sendo gentil ou se ele está sendo machista. E a mulher também não sabe como se comportar, então nós temos que ter muito diálogo, muita conversa para a gente se acertar aí nessas novas relações, né? Estupro, às vezes, é correto, diz aliado de premier indiano. E estamos falando de estupro de mulheres, não de homens, né? E aí a gente prossegue. Risco de ser estuprada triplica com embriaguez. De ser estuprado não triplica com embriaguez, né? Essa é a diferença. Essa aqui é lastimável, gente, é de doer o coração. Mulher aos 9 anos. Projeto de aliados premier do Iraque reduz a idade mínima de casamento para xiitas no sexo feminino e causa ira de ativista. 9 anos, as meninas xiitas já podem casar. Os meninos xiitas, de jeito nenhum, casar com 9 anos. Aí o sujeito aqui, ele vem explicar para a gente como é que funciona lá. Ele diz, gente, calma, não tenham tanto alarme assim, porque o que acontece é o seguinte, se aprovada essa nova lei civil, a mulher poderá casar aos 9 anos apenas se comprovar estar pronta fisiológica e psicologicamente. Então, não façam alarde nenhum aí, faça favor, né? Entendam o que está acontecendo aqui. Agora, imagina, 9 anos, é uma realidade que nós estamos falando do Iraque, mas o fato é que no Brasil nós temos também um casamento de meninas, né, de 10 anos, de 12 anos, e é uma realidade impressionante também aqui no Brasil. Mais uma aqui, Polícia Goiânia, né, falando aqui das nossas colegas, apura série de assassinatos de mulheres. A gente sabe que muito raro uma mulher ser serial killer, né? Muito raro uma situação dessa que a mulher está matando homens por aí. De novo, não estou falando mal dos homens, são dados estatísticos, são dados que a gente tem que entender essa cultura da sociedade que está trabalhando nesse sentido, né? Essa que é uma preocupação que a gente tem que ter. Bom, aí vem uma notícia aqui da minha cidade, Tubarão, Santa Catarina, Cidade Azul. Alguém conhece Tubarão? Opa, legal. Bonita a cidade? Isso, muito bem. Bom, a minha cidade, que a gente sente orgulho, porque é uma das cidades onde tem o menor índice de violência contra a mulher, o juiz lá, que é um colega nosso, condena um homem que, por medo de traição, dormia acorrentado à mulher. Agora, dorme com um barulho desse, né? Situação complicada. Aí você vai dizer, não, mas o cara era doente mental, estava com problema aí psicológico negativo. Laudo disse, pessoa totalmente normal, sem problema nenhum, está 100% normal. Ele estava desempregado, mulher empregada. Ele ia junto com a mulher até o trabalho, esperava o expediente dela, voltava com ela para o trabalho. Dormia acorrentado, a casa toda chaveada, toda com tapumes, toda fechada. Ela ficou 4 meses nessa situação, até que ela conseguiu fugir, né, numa situação específica lá ela consegue fugir, e aí se descobre tudo, vai à delegacia, né, o delegado vai lá, encontra realmente as correntes, os cadeados, aquela situação toda, ela já numa situação bem fragilizada, é uma coisa inacreditável, e não é que ele tinha problemas mentais, coisa nenhuma, né? Então, essa é a violência que a gente fala, essa é a violência que a mulher sofre, que não é a mesma violência que o homem. E para a gente entender a Lei Maria da Penha, é importante a gente compreender, ela trabalha 4 situações importantes. Enfrentamento da violência, a prevenção da violência, assistência à vítima e o empoderamento das mulheres. Então, são 4 situações importantes da lei, e o que a gente costuma conhecer da lei? A parte criminal dela, né?
que é 10% da lei, a parte criminal é 10%, e é o que a gente conhece. Então, falta o quê? Para nós mesmos do jurídico. E olha que coisa engraçada, depois eu vou fazer um livrinho aqui, eu vou deixar para a Comissão da Mulher Advogada daqui de Belo Horizonte. O outro eu vou sortear. E o meu livro, ele tem uma quantidade, não é muito grande, mas pelo tamanho dele, por ser Saraiva, ele não é um livro barato, mas também não acho assim tão caro, né, mas não é barato. E aí um amigo meu vem e me dá uma sugestão. Alice, o teu livro continua sendo mais vendido, a modéstia à parte, é o mais vendido sobre esse tema, a Lei Maria da Penha, mas você poderia vender mais. Eu disse, opa, que legal, me dá essa dica, como é que eu faço para vender mais o livro? Né? Imaginei que ele ia dar uma questão de marketing ali e tal. Eu disse, assim, não, faz o seguinte, eu vejo que o teu livro você fala das questões assistenciais, das questões protetivas e das questões criminais. Tira essa parte das questões protetivas e assistenciais, deixa só as questões criminais, ele vai ficar menorzinho, vai ficar mais baratinho e você vai vender mais. Assim, que legal, né? Que ótima, uma dica fantástica. Então, perceba, ele é da área jurídica, da área penal, e, de novo, como que as pessoas não dão a menor bola para as partes da Lei Maria da Penha, que não são os dispositivos lá criminais. E a gente não conhece. Fica aqui um desafio para que todos vocês leiam os 46 artigos da lei e vocês vão encontrar coisas fantásticas exatamente. E aí a gente começa a compreender mais a Lei Maria da Penha. Agora, vamos compreender um pouquinho a nossa cabeça da sociedade, entender por que essa lei, até hoje, ela não pegou como ela deveria pegar. É daquelas leis que realmente ainda não pegou da forma como ela deveria. Ela está indo no tranco, né? Está pegando aí no tranco. E aí vem a sociedade, e a pergunta para a sociedade, que foi feita em 2013, foi essa aqui, ó. Mulher é agredida, continua com parceiro, gosta de apanhar? O que vocês acham? É o que todo mundo fala. E olha que aqui, 2013, sociedade brasileira, nós chegamos a um percentual de 65,3%. 65,3% da sociedade brasileira vai entender o seguinte, olha, essa mulher é vacinada, ela está com as suas capacidades mentais, ela é adulta, e se ela está com esse marido que pratica essa violência contra ela, é porque ela gosta. Então, o que eu tenho a ver com isso? Não tenho nada a ver com isso, o problema é dela. E aí você deixa na mão dessa mulher toda a responsabilidade por essa situação. E aí o detalhe é o seguinte, essa é a sociedade, só um outro detalhe importante, nesse 65% aqui, ó, gente, nós temos homens e mulheres respondendo essa pesquisa. Sendo que essa pesquisa, nós tivemos um índice maior de mulheres do que de homens respondentes. O que significa dizer, nesse dado aqui, e é importante a gente colocar isso, que, de fato, nós temos homens e mulheres machistas, né? Então, quando a gente fala do machismo, não estamos falando de uma categoria dirigida aos homens, né? Se a gente pensar um tema, vamos pensar um teminha aqui para fazer um test drive. Nome do marido quando casa. Olha o tema como que é. Faz quanto tempo que pode ser decidido se é o homem que vai ficar com o sobrenome da mulher ou se é a mulher que vai ficar com o sobrenome do homem? E como que nós temos ainda hoje, como que isso está se acontecendo? Vou dar a estatística para vocês. Nós já temos 20% dos homens que, ao casar, adotam o sobrenome das mulheres. Mas nós temos, por outro lado, 80% das mulheres que adotam o sobrenome dos homens. E vou contar uma historinha rapidinha aqui que aconteceu comigo. Não foi com a minha mãe, não foi com a minha avó. Vou lá eu me casar, e aí estou lá no civil e aparece, né, na hora de assinar os documentos, antes do casamento, olhar se está tudo certinho, fazer a conferência da documentação, aparece lá Alice Bianchini e o sobrenome do meu ex-marido. Bom, legal. Eu disse, não, eu quero continuar sendo Alice Bianchini. Sabe o que eu tive que fazer? Para o casamento. Vai até o fórum, bate no gabinete do promotor de justiça, faz uma declaração, uma justificativa. Eu tive que justificar por que eu não queria o sobrenome do meu marido na hora do casamento. E aí o promotor de justiça concordou, ele podia discordar, dependendo da minha justificativa, né? E ele concordou, volta com esse documento lá para o casamento e continua a celebração. Quer dizer, imagine, você tinha que justificar por que você não queria o sobrenome do seu marido junto, né, no momento do casamento. Hoje, você pode adotar o sobrenome, o homem ou a mulher, mas ainda continuam as mulheres adotando os sobrenomes dos maridos, né? Então, você continua com essa forma patriarcal de ser. Agora, o que eu queria mostrar para vocês nesse tema? Essa pesquisa foi feita em 2015, é uma pesquisa histórica, já está sendo feita há bastante tempo no Brasil. E aí foi perguntar para as mulheres vítimas de violência. Agora, você, mulher vítima de violência, me diz por que você continuou com esse relacionamento agressivo, por que você não fez nada. E aí eu vou fazer um suspense aqui com vocês, tá? Não me achem malvadas, não, mas é para a gente refletir juntos.
estou apresentando para vocês o terceiro lugar, os quarto, quinto e o sexto. Mas exatamente para vocês pensarem o que será que seria o primeiro, o que será que seria o segundo. Veja que no terceiro, acreditarem que seria a última vez. O quarto, acreditarem que não existe punição. Aqui o sistema de justiça está falhando, né? As mulheres não estão acreditando no sistema de justiça. Vergonha da agressão. Agora, o que será que está em primeiro lugar com 24%? O que será que está em segundo lugar com 21%? E esse é o tema que a gente tenta fazer vocês mentalizarem aí e tentar pensar o que será que estaria em primeiro e em segundo lugar. Vamos ver se vocês estão... Questões financeiras, filhos, medo. Oh, o pessoal está afinado, é por aí mesmo, exatamente por aí. Olha que vai aparecer em primeiro lugar, preocupação com a criação dos filhos. E aqui a questão financeira está junto, né? É mais do que financeiro isso, mas o financeiro também aparece. E, em segundo lugar, medo de vingança do agressor. Agora, historicamente, como eu dizia para vocês, essa pesquisa está sendo feita já há bastante tempo. E o que assusta muito é que esse percentual aqui de medo de vingança do agressor, que já chegou em quarto, terceiro lugar, agora está com 21%. Ou seja, realmente alguma coisa está acontecendo na sociedade para que essa mulher esteja com esse medo, e não é por acaso que ela está com medo, não, né? A gente sabe perfeitamente aí do que tem acontecido. Bom, quando a gente coloca essa questão da mulher apanha e continua com o marido, e quando a gente entende por que essa mulher fica, e aqui não abstraindo a questão religiosa, mas mostrando para vocês como que quando a gente não conhece esses fatores, e quando a gente não conhece efetivamente essa discussão toda da Maria da Penha, quando que a gente entra no lugar comum, eu vou apresentar para vocês aqui uma discussão feita recentemente no Twitter do padre Fábio de Mello, em que foi questionado sobre um vídeo que ele fez há um tempo atrás, em que ele falava exatamente que a mulher ela devia fazer alguma coisa, que ela não fazendo alguma coisa, ela acabava contribuindo para essa violência e tal. E ele é questionado sobre isso, e ele vem, então, a público dar a sua fala, né? Então, ele diz assim, continua acreditando que o silêncio da vítima contribui com a manutenção da violência. Sim, mas só que se ela faz alguma coisa, aí vem uma outra pesquisa também interessante, que é essa aqui que eu vou mostrar para vocês, olha só. 85% da sociedade concordam que as mulheres que denunciam seus agressores correm mais risco de serem assassinadas. Ela denuncia, corre mais risco. Só que 92% concordam que, quando as agressões ocorrem com frequência, podem terminar em assassinato. Perceberam que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? Quer dizer, isso que tem que entender, essa questão é que tem que entender. Não imaginar que a mulher ficou em silêncio. Claro que o silêncio dela pode prejudicá-la, mas a gente tem que entender o contexto todo disso. Então, quando o padre Fábio de Mello coloca essa questão e não contextualiza além dela e fica só nessa situação, ele está quase que dizendo, olha, você, mulher, é responsável pela violência que você está sofrendo. E um homem que está agredindo essa mulher, o que ele fala deste homem? Se você pode colocar no contexto, sim, na medida em que ela não faz nada, na medida que ela silencia, ela está correndo mais risco, etc. e tal. Mas e por que ela faz isso? Ela faz isso porque ela gosta de apanhar? Ela faz isso porque ela não consegue acolhida? Ela não consegue acolhimento? O que está acontecendo efetivamente com essa mulher? Isso que a gente tem que contextualizar aqui, né? E aí vem essa questão da violência, porque, percebam, essa aqui é um caso concreto, né? A Gisele Santos, gaúcha, 22 anos. Se vocês lembrarem do caso dela e depois vocês quiserem olhar aqui o vídeo, eu não sei, está aqui o link, mas eu não sei se ainda está no ar o link. Ela dá o testemunho dos fatos que aconteceram. Tem que estar com muita coragem nesse momento para ouvir o testemunho dela. Ela foi exatamente aquele caso da menina que teve as mãos e os pés decepados porque ela queria exatamente acabar com o relacionamento. E aí, por que eu trago esse caso aqui, que é dramático, sem sombra de dúvida nenhuma? Tem um testemunho dela, ela está falando ali para a gente, ela está dizendo o que aconteceu, porque isso reproduz, sintetiza o que é a violência. Número 1, inicialmente morava com a família dela, que sabia do contexto da violência. E a gente vai ter que falar sobre isso, quanto que a sociedade tolera a violência contra a mulher. Aí vem o contexto número 2.
ela disse para ele o seguinte: desta vez eu não te perdoo, porque eles tinham, havia agressão, é o ciclo da violência, vamos lembrar, violência começa pequenininha, aumenta, tal, aí vem a fase da lua de mel, reconciliação, daqui a pouco um tempo volta essa violência e é esse ciclo que vai acontecendo na vida dessa mulher. Só que ela disse: não, agora eu não te perdoo, ou você vai embora ou eu vou embora, e ela fala sobre isso, né? E aí ele não se conforma com essa situação, e aí tem uma fala dela também interessante, ela diz o seguinte: não acredito que você fez isso comigo. Então, muitas vezes a mulher não acredita. Ela não acredita que vai acontecer uma situação como aquela. Ela sempre acha que não, que isso, ele me ama, tal, e ela não acredita. E aí ela tá correndo todos os riscos sem saber que está correndo esses riscos, né? Então, por isso que eu trouxe esse caso da Gisele. Ela está viva, deu o testemunho dela, claro, sem os braços, sem as mãos. Ela falou logo depois que aconteceu o ocorrido, ainda estava no hospital, mas é interessante. Quem quiser ver o testemunho dela é interessante, mas não pode ser depois do almoço, tem que estar bem preparado, respire fundo, né? Porque é uma coisa assim, realmente inacreditável, os detalhes que ela vai contar. Bom, e aí a gente começa a trabalhar a partir desse contexto. Vejam que agora o que acontece? Agora eu vou misturar um pouquinho o contexto e a questão jurídica. Se eu não entendo todo esse contexto da violência contra a mulher, eu entro em armadilhas jurídicas bastante complexas, bastante confusas. Pegue, por exemplo, aqui. O tema é: a medida protetiva de urgência pode ser aplicada mesmo quando não solicitada pela vítima? E aí, no primeiro momento, vai dizer: não, a vítima é que vai solicitar a medida protetiva. Calma, nós vamos ter situações em que, efetivamente, essa mulher não está em condições de fazer esse pedido, ela não compreende todo o risco que ela está correndo, todo o contexto que ela está vivendo. E aí, por isso que a gente vai apresentar aqui o que se chama de síndrome da mulher maltratada. É uma avaliação feita pela equipe multidisciplinar. Se tem crianças envolvidas, então, a juíza, o juiz, tem que estar muito atento a isso, o Ministério Público, a Defensoria, todos muito atentos, porque alguma coisa de grave, muito grave, pode acontecer numa situação dessa. Então, vem esse contexto todo para a gente trabalhar. E aí, a questão que eu continuo, né? Para a gente entender um pouquinho da nossa sociedade. Vejam aqui, ó, IPEA 2013, uma pesquisa de novo, maioria respondentes mulheres, e aí vem a nossa sociedade falando. 63%, casos de violência dentro de casa devem ser discutidos somente entre os membros da família. 78%, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. 82%, o que acontece com o casal em casa não interessa aos outros. E a gente vai... 89%, roupa suja se lava dentro de casa. Quer dizer, se a gente pegar esses dados todos que a gente trabalhou aqui, botar no liquidificador e bater, o que nós vamos encontrar necessariamente? Uma permissividade social. Então, você tem isso é um dado concreto que mostra como que nós, sociedade, temos uma permissividade em relação à violência contra a mulher. Porque se tivesse esses dados, estivessem sendo perguntados em relação à violência contra idoso, não tem essa permissividade toda. A violência contra a criança, de jeito nenhum. Nós somos intolerantes com a violência contra a criança. Ufa, ainda bem, né? Mas nós somos intolerantes. Nós somos intolerantes, muitas vezes, com a crueldade, né? Muitas pessoas, crueldade contra animais. Né? Nós somos mais intolerantes da crueldade contra os animais do que contra as mulheres. É impressionante isso. E a gente precisa entender esse complexo psicológico, porque se a gente não compreende isso, a gente não avança, né? E aí vem exatamente uma sociedade machista, e aí, claro, os atores jurídicos e não jurídicos machistas, e aí a gente começa a compreender aquela primeira questionamento que eu coloquei anteriormente: por que a Lei Maria da Penha tem dificuldade para efetivamente ser aplicada. Por que nós precisamos de uma ação declaratória de constitucionalidade para dizer a lei é constitucional, a lei é uma medida especial de caráter temporário, a lei não veio para ficar, e fazer toda essa discussão que nós tivemos que fazer, aliás, o Supremo Tribunal Federal fez para nós, né? Bom, nessa perspectiva toda, o que nós entendemos aqui? Claro, precisa, para discutir essa questão da violência contra a mulher, capacitação, sensibilização, acolhimento, escuta. Sem tudo isso, nós não conseguimos entender a violência contra a mulher. E a gente vai na vala comum e a gente não consegue fazer discussões extremamente importantes. Como, por exemplo, aqui, ó, algumas discussões só. Recurso cabível contra a decisão que defere ou indefere medida protetiva de urgência. Aí, o que acontece com esse tema? Eu já elenquei aqui na doutrina, na jurisprudência, como eu dizia para a doutora Karen, 7 posicionamentos diferentes sobre o tema. 7 posicionamentos. Aí você vem, uma outra discussão.
Qual a natureza das medidas protetivas de urgência? Uma discussão de norte a sul, leste a oeste. Todos os lugares a gente tem essa discussão. Ela é civil, é penal, é sui generis? Qual é a discussão aqui? E aí a gente pega uma outra discussão. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha estão condicionadas à existência de um processo penal ou de um inquérito policial? Discussão para todos os lados também. A gente pega uma outra. As medidas protetivas já deferidas devem ser revogadas caso o casal venha a reatar o relacionamento? Você pode pensar, não, claro, eles reataram o relacionamento. Mas vamos pensar o seguinte, eles reataram naquela fase, né, da lua de mel, daqui a pouco vai voltar tudo de novo. E aí, como é que fica essa situação? E claro que tudo vai depender da medida que está sendo deferida aqui. Por exemplo, porte de armas. Se a juíza deferiu a proibição de porte de armas, de posse de armas, será que agora que eles reataram, ele deve ter de novo o porte de armas, considerando que mais de 50% das mulheres morrem exatamente por conta de arma? Então, aí é a questão. Então, não é que, claro, aqui eles voltaram a viver, o juiz vai dizer o seguinte, não, então aquela proibição de contato, eu não vou suspender a proibição de contato. Não, mas tem outras medidas que você pode trabalhar aqui tranquilamente. E aí que eu queria falar para vocês de um trabalho que eu concluí agora, que eu elenquei 101 questões sobre a Lei Maria da Penha, é um trabalho que eu já desenvolvo há 3 anos, fiquei agora internada durante 3 meses para concluir esse trabalho, 101 questões da Lei Maria da Penha, sendo que 90% dessas questões são controvertidas. Tem aquele que acha que sim, tem aquele que acha que não, posição 1, posição 2. E aí fica um convite, quem gosta desse tema, imagino que todos vocês gostam, até por isso estão aqui, eu tenho um cadastro que vocês podem fazer ali, ó, estudemariadapenha.com.br, www.estudemariadapenha.com.br, e você coloca e-mail e nome, só isso. E aí a gente começa a mandar vídeos sobre esse tema, decisões, legislação nova, projetos de lei, artigos, né? Ou seja, a gente começa a fazer um diálogo sobre essa questão da Lei Maria da Penha. Fica aí o convite para vocês, estudemariadapenha.com.br, nome, e-mail, depois tem que confirmar, para que fique um cadastro bem limpinho, confirma lá, e aí está tudo certinho, a gente começa a conversar aqui. E aí, que eu elenquei nesse trabalho também, só para dar uma ideia para vocês, 38 especificidades da violência doméstica familiar contra a mulher. O que tem de diferente da violência... Se você não compreende tudo isso, você vai para o lugar comum e você vai prestar um desserviço para essa mulher. Você vai colocando ela em mais risco ainda do que ela já estava. Você vai contribuindo para um final dramático. E por isso, né, indo, nós chegamos ao Brasil, 5º país que mais mata mulheres no mundo, né, numa lista de 83 países. Bom, para a gente poder concluir aqui, entendendo, né, que mais de 80%, então, dos filhos ou presenciaram ou sofreram a violência junto com a mãe, então é uma situação extremamente dramática aqui também. E a questão ainda de pesquisas. Vamos pensar o seguinte, homens e mulheres são mortos em razão de ciúmes? Os homens estão sendo mortos em razão de ciúme? As mulheres estão. Homens e mulheres sentem ciúmes. As mulheres incomodam, perturbam, aí pode falar palavrão aí e tal, mas a mulher matar por ciúme é um 0,0 alguma coisa, né? Raramente isso acontece. Agora, o contrário, infelizmente, acontece com bastante frequência. Depois, homens e mulheres são mortos por manifestar a intenção de romper o relacionamento? As mulheres, porque vamos ter um 0, alguma coisa de um homem que quis se separar da mulher e ela foi lá e matou o cara. Mas o inverso, e que infelizmente é o que vai acontecer de acordo com as estatísticas. Então, essa que é a questão que a gente trabalha aqui na Lei Maria da Penha. Um tema importante para a gente colocar. Aqui estamos falando do agressor. Percebam aqui, ó, 2009 nós tínhamos 81%, o agressor era o marido ou ex, companheiro ou ex, namorado ou ex. Caiu para 73% em 2015, ou seja, alguma coisa está acontecendo, está se mexendo. Está se mexendo. Vamos torcer para que esse índice continue a diminuir, e aí daqui a pouco a gente tem uma situação um pouquinho melhor aqui para a gente poder falar, né? E aí os dados que eu queria trazer para vocês aqui, na verdade, esses dados ainda estão aqui com São Paulo, que eu tinha que ter atualizado, mas vamos entender o seguinte, ó. Curiosamente, na terça-feira eu estava lá na OAB de São Paulo, dando uma palestra sobre os 10 anos da Lei Maria da Penha, e São Paulo é que tem o menor índice de violência contra a mulher, 2,9. E no dia seguinte, estou vindo de lá, estava em Roraima,
que tem 15,3 de violência, né, contra a mulher. Ou seja, de um dia para o outro eu fui de um lado, de um oposto até o outro oposto. Né? E aí, quando a gente vai encontrar... Exatamente, vamos andando aqui. Ó. Olha aqui a doutora Laudelina, a doutora Manuela. Como é que está aqui? Ó. Exatamente. Aí você vai andando, vão me ajudando aqui a encontrar. Está lá, Minas Gerais. Aqui, ó. Com 4,2. Então, a situação, a média do Brasil é 4,8, está abaixo da média, né? Agora, Goiás, tá feio ali, né? Tá feio, doutora Manuela, doutora Laudelina. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui por capitais. Olha como é que acontece aqui por capitais. Então, nós vamos ter Belo Horizonte, achei aqui, ó. Belo Horizonte com 5,9, média das capitais 5,5. Então, em termos de capital, está acima da média. Veja como que está a situação, está bem complicado. Olha aqui Goiânia, da doutora Manuela e doutora Laudelina. Rio de Janeiro está lá embaixo, ó. Está ótimo. Exatamente. Agora, dessa questão toda, e é importante esses dados... Só para a gente concluir aqui, gente. Ora, percebam o seguinte, como é que a gente tem um país que de 11,8 cai para 2,8, né? São Paulo é o estado, é a capital e estado também com o menor número de violência contra a mulher, e a gente tem essa diferença tão grande de um estado para outro, de uma cidade para outra. É impressionante essa diferença que a gente vai encontrar. Claro que a gente tem que começar a investigar o que acontece em Goiânia, o que acontece em Goiás, o que acontece em São Paulo, o que acontece em Belo Horizonte, Minas Gerais, para a gente conseguir entender e ter as boas práticas, né? O que está acontecendo de bom que os outros estados e as outras cidades... Pode. Não, mas aqui, doutora, é homicídio. O homicídio, a subnotificação é pequena. Aí eu concordo, poderia ser. Exatamente. Por isso que se usa só o homicídio como dado, que aí a gente consegue ter mais confiança, né? Um dado muito real esse, bem real. Agora, e aí para a gente ir para as nossas conclusões, o que acontece? Uma coisa é importante, e já tem pesquisa sobre isso, que vai mostrar aonde que nós vamos encontrar a menor índice de violência, é exatamente aonde nós temos o maior índice de feminismo. Aí vocês vão dizer, peraí, o que o feminismo tem a ver com essa discussão toda, né? E exatamente essa que é a questão do feminismo. Esse aqui só para ficar a indicação aqui do livro, ó. Homens no Divã, está em português, né, está traduzido. Muito interessante esse livro para a gente compreender um pouquinho aqui da história dos homens também, né? Mas, voltando então aqui para o feminismo, percebam o seguinte, uma pesquisa feita na Suécia por 26 anos, com mais de 700 pessoas, concluiu o seguinte, o homem que lava a louça tem uma saúde melhor do que o homem que não lava a louça. Tá? Pesquisa comprovadíssima, 26 anos de pesquisa. E aí você vai perguntar, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Né? E daqui a pouco eu vou falar de uma pesquisa dos Estados Unidos. Aí olha essa, gente. A pesquisa é o seguinte... É mais ou menos a história que eu vou contar aqui para vocês rapidinho, a história de um taxista que eu peguei lá em São Paulo. Aí eu falando que eu estava indo dar uma palestra sobre a questão da Lei Maria da Penha, aí ele disse, eu tenho uma experiência interessante sobre isso. Daí ele me conta a história. A história é a seguinte, ele é casado, a mulher dele tinha uma irmã, essa irmã se separa e vai morar com eles um período. Fica lá durante uns 6 meses, daqui a pouco ela arranja um namorado. E o namorado da irmã é a sensação ali das amigas da irmã, das amigas da esposa dele, do bairro, sensação total. Aí você vai pensando, né? Poxa, esse namorado então devia ser bonitão, fortão, másculo, tal. Não, nada disso. O que ele era? Alguém que fazia o quê? Lavava a louça, dividia as tarefas, né? Fazia supermercado, cozinhava, e ele começou a ser a sensação. E o taxista, esperto, né? Ficou só olhando aquele negócio, todo mundo só falava desse namorado, etc. e tal. E um dia a mulher dele não estava passando muito bem, aí ele disse assim, sabe o que eu vou fazer? Vou lavar a louça. E foi lá lavar a louça. Quando ela
acordou assim, né, ainda meio ruizinha, viu aquela louça lavada e tal, e disse, poxa, mas que coisa linda, muito obrigada, não sei o que e tal. Eu disse, não, mas lavar a louça porque eu trabalho e você trabalha, por que só você tem a obrigação de lavar a louça, né? Foi num discurso bonitinho e tal. Aí, no dia seguinte, ele fez as compras. Fez tudo errado, comprou tudo errado, mas a mulher ficou super feliz. E a coisa com eles foi engrenando, foi melhorando, a vida sexual também foi melhorando, e as coisas foram, claro, porque o que acontece num casal, e aí vem uma pesquisa americana que vai dizer exatamente isso também. Os casais feministas são mais felizes, são mais harmônicos, porque você tem uma divisão de trabalho, você não tem uma ideia de que a mulher que é responsável, e aquilo que os homens fazem, que às vezes eles não percebem por que as mulheres ficam nervosas, quando eles dizem assim, quer uma ajudinha, né? Olha a ajudinha, né? Como ajudinha? Se hoje, a partir da Constituição, 1988, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, não tem mais ajudinha, tem divisão de tarefas. Hoje, só para a gente ter uma ideia sobre isso, as mulheres gastam 26 horas em tarefas domésticas contra 9 por semana dos homens. As mulheres trabalham nas mesmas funções e cargos e ganham, em média, 30% a menos que os homens. Então, isso causa nas mulheres, claro, um desconforto, um desagrado, uma situação que ela não está muito alegre, etc. E tal. Se você tem essa divisão, se você tem harmonia, se você tem mais felicidade, se você compreende o outro, se você divide as coisas, claro que você é muito mais feliz, né? E essa que é a pesquisa que foi feita nos Estados Unidos também. E aí, só para fazer um detalhe, vamos pensar o seguinte, alguém aqui é contrário à igualdade entre homens e mulheres? Só fazer uma pesquisinha aqui. Roberto, é a favor também da igualdade entre homens e mulheres? Certo? Então, só para declarar aqui que nós temos uma plateia de 100% de feministas, porque ser feminista, olhem no dicionário, é só isso. Você é a favor da igualdade entre homens e mulheres. Vão no dicionário procurar o feminismo lá, né? Diferente das imagens, depois vocês olham aqui nesses slides, que só para colocar uma última questão aqui, a gente já encerra. Depois vocês façam o teste. Vão no Google, colocam a palavra feminista, imagens. Google, feminista, imagens. A primeira que aparece assim, naquela que vai selecionando, né, aparece assim, feministas protestam. Aí são aquelas mulheres que protestam, né, sem roupa, aquela coisa toda. A segunda imagem é assim, agrupa imagens. O agrupamento de imagens, feministas feias. Aí eu pensei, mas feminismo é algum concurso de beleza? Tem alguma coisa a ver o feminismo e beleza? Façam um teste para vocês verem. Então, percebam como que as pessoas estão totalmente equivocadas sobre o que é a ideia do feminismo e percebam como que a gente precisa entender, ir no dicionário e olhar no dicionário. Feminista é aquele que busca a igualdade entre homens e mulheres. E aí, para a gente encerrar, daí vocês podem fazer o teste em casa também para ver se vocês são realmente feministas. Olhem quem que está sentado na cabeceira da mesa de jantar, né? Se aquela mesa tem aquela cadeira mais robusta, né? Normalmente tem o braço e tal, quem é que está sentado? Mas, para a gente finalizar, a frase que sintetiza tudo isso é a seguinte: o feminismo é a teoria, lavar louça é a prática. E assim a gente encerra. Muito obrigada.